Embora tenhamos todas essas promessas em apenas um salmo, essa promessa de nosso Deus são condicionais. Como eu disse, isto estão reservadas somente para aquele que de fato tem ao Senhor, né? O ministério monoteísta. Salve os irmãos, amém? Já que estamos de pé, vamos fazer a leitura então da palavra, a leitura de base. Eu estou feliz porque o Senhor já confirmou a palavra que estava no meu coração, né? Quando a pastora Zelma veio aqui na frente e cantou o hino que falou sobre as promessas. Então foi a confirmação de que o assunto que Deus colocou no meu coração é o que Ele quer falar conosco hoje. Está no livro dos Salmos, número 34. Salmos, né, eram canções, então ele não tem capítulo. É número 34, do verso 1 em diante. Nós vamos ler o Salmo 34 inteiro. Então é bem fácil de encontrar. 34 e o primeiro verso. O título aqui fala: Provai que o Senhor é bom. Todos encontraram? Salmos, número 34, do 1 em diante. Diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. A igreja pode se assentar. Eu vou louvar a Deus, rapidamente com o hino que fala: Deus de promessas. O Deus que nós servimos é um Deus que tem compromisso com a sua palavra. Nós sabemos que o ser humano muitas vezes promete muitas coisas, mas não cumpre, né? E a Bíblia fala muito claro que tolo é o homem que confia em outro homem, ou que confia em si mesmo, né? Muitos se acham o tal e se acham que tudo que eles fazem é porque eles são capazes de fazer por si só. Então, Deus não tem compromisso com esse tipo de pessoa.
mas ele tem compromisso com aquele que teme ao Senhor. Como o rei Davi disse nesse salmo, né? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os ouvidos do Senhor não estão agravados. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel para sempre. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados jamais. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, vai se cumprir. A palavra do nosso Deus é certa. Ele não é homem realmente para que a sua palavra volte atrás. E aqui na terra, quando na época da monarquia, tinham os reis, né, que eram os governantes. A palavra de um rei era uma palavra que não voltava atrás, né? Se ele tinha assinado ali um decreto, nós vemos na Bíblia muitos casos disso, né? Os reis, eles assinavam aquele decreto com um anel e eles não podiam voltar atrás. E era o homem mortal, os reis. E Jesus é o Rei dos Reis. Ele é mais do que qualquer rei que já pisou aqui nessa terra. A palavra dele não volta atrás e é poderosa para operar o impossível, como nós cantamos agora há pouco. Eu estive meditando nesse salmo e o título é bem importante, se destaca muito e fala sobre a bondade de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. É um salmo do rei Davi quando ele estava fugindo. Quando ele se fingiu amalucado na presença de Abimeleque. Muitos que leem a palavra de Deus conhecem a passagem, né? Que ele se fez de louco para não ser pego por aqueles inimigos, né, do povo de Israel. Então ele escreveu esse salmo quando ele estava fingindo estar louco, né? Ele começou a espumar pela boca, começou a falar coisas sem nexo, né? Sem sentido, mas aquilo ali era uma estratégia para ele não ser pego pelos seus inimigos. E ele escreveu este salmo, e neste salmo tem 7 promessas de Deus.
no Salmo 34, nós acabamos de ler. E o título desta palavra é As 7 Promessas de Deus no Salmo 34. Amém? Vamos ver quais são essas promessas. Então, estudiosos da palavra do nosso Deus têm afirmado que existem na Bíblia cerca de 7.487 promessas. São bastante, né? Estão na palavra de Deus. E isso significa aproximadamente 20 promessas por dia, se tomarmos o ano com 365 dias. Então são bastante promessas de Deus. Se nós formos vermos cada uma dessas promessas, é como acabei de falar com os irmãos, né? Que isso significa 20 promessas por dia, aproximadamente, a gente contando dentro dos 365 dias, em que são um ano, né? O Salmo 34 é da autoria do rei Davi e nos apresenta, como eu disse, essas 7 promessas divinas. Vamos ver quais são elas. O verso 4 nos fala da promessa de livramento do medo, livramento de nossos temores. Então, irmãos, nós temos muitos casos até de cristãos que estão vivendo precisando desse livramento de Deus, estão vivendo debaixo de um medo. Às vezes tem medo até da sua própria sombra, não consegue andar pelas ruas sozinho, sempre está olhando para trás porque acha que está sendo perseguido, né? Então essa pessoa vive debaixo de um medo. Ou então a pessoa que não consegue dormir tem um medo muito grande que não deixa que essa pessoa tenha um bom sono, né? Então, a primeira promessa neste salmo é: Deus pode nos livrar de qualquer medo, de qualquer temor. Está no verso, né? No verso 4. Vamos ver o que diz. Então os irmãos continuam com a Bíblia aberta no Salmo 34. Nós vamos comer partes por partes deste salmo, né? Vamos nos alimentar dessa palavra. Então, essa promessa está no verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, o rei Davi estava afirmando isso neste salmo, estava cantando este salmo e dizendo que ele estava muito feliz, porque ele buscou a Deus. Deus o acolheu e o livrou de todos os medos que ele tinha, né? Deus pode te livrar também dos seus medos. Nós estamos aqui na campanha de livramento. Deus, Ele pode nos livrar de qualquer coisa que está nos trazendo algum desconforto, tanto na vida, quanto no espírito, quanto no físico. Todos nós precisamos dos livramentos de Deus. Vamos ver qual é o próximo livramento? Está no verso 6. No verso 6 e o 17 nos confirma a promessa de livramento da angústia, ou seja, livramento de nossas crises. Então vamos ver o 6 e depois nós vamos para o 17. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Então vamos dar uma paradinha primeiro por aqui. Então, o rei Davi estava falando que ele era este aflito. Ele estava com a alma angustiada, mas ele disse: eu clamei com muita aflição, e o Senhor me ouviu, e me livrou de todas as minhas tribulações. Agora vamos para o 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Olha que maravilha! Os justos, né? Se nós somos justos, nós podemos contar com esse livramento de Deus. Se nós somos justos, nós podemos também afirmar, como o rei Davi: nós vamos clamar, e Deus vai nos livrar de todas as nossas angústias e tribulações. Amém? E de todas as nossas crises. Nós sabemos que o ser humano é um ser muito difícil de lidar. É mais fácil lidar com animais do que com pessoas. A irmã Tamar até sabe muito bem disso, que o trabalho dela é assim, de lidar com pessoas. Eu também já trabalhei muito lidando com pessoas. Eu trabalhei operando caixa de um hipermercado. A pastora Vilma também tem essa experiência, né? De lidar com pessoas. E cada pessoa é
de uma forma. Cada pessoa tem um pensamento diferente e muitas vezes não aceita quando nós temos um cargo, estamos um pouco acima, muitas vezes, né? Então é difícil lidar com pessoas, mas nós sabemos que cada pessoa tem uma crise, cada pessoa vive uma dificuldade na sua vida e muitos de nós não vamos entender a crise do nosso irmão, mas tem um que entende, é o Deus de todas as promessas, é o Deus da aliança, é o Deus que nós servimos. Ele tem muitas promessas, Ele faz essas promessas para aquele que é justo, para aquele que teme o seu santo nome. Amém? O verso 7 nos traz a promessa de anjos ao nosso redor. Olha que maravilha! Muitas pessoas como eu, na palavra que eu preguei atrás, né, que falou sobre os amuletos, e muitas pessoas estão presas em coisas, em objetos, em palavras, e não estão firmadas no Deus, Salmo 91. Então, isso que eu acabei de ler com os irmãos se encaixa perfeitamente, né? Aqui fala sobre os anjos ao nosso redor. Nós não precisamos de nenhum amuleto, de nada disso. Não precisamos segurar nenhum objeto para que o Senhor venha nos livrar. Vamos ver qual é essa promessa desses anjos ao redor dos justos, né? Está no verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, se você teme ao Senhor, você não precisa ter medo de Deus, mas você respeita o nome de Deus. Você é justo, você teme realmente o Deus que você serve. Então creia que você não está sozinho. Você pode estar aos olhos de muitos por aí. Eles podem te olhar e te ver sozinho no meio da multidão. Mas você pode ter certeza que você é justo. Você tem um anjo de Deus ao seu redor, te protegendo, te livrando de todo mal, de todo embaraço, de toda seta contrária que Satanás tem lançado, né, irmãos? Glória a Deus. Então creia, você tem essa proteção de Deus, o anjo de Deus ao seu redor. O verso 9 nos garante a promessa de provisão, isso é, a promessa de suprimento de nossas necessidades. Então é o Jeová Jireh, né? Que nós cantamos muito aqui, é o Deus da providência, é o Deus que nos dá o mantimento, é o Deus que nos dá tudo que precisamos e não nos deixa faltar nada. Este é o Deus de promessas também. Ele nos dá essa promessa de que Ele vai nos livrar também de passar necessidades. Está no verso, deixa eu ver aqui, no verso 9 do Salmo 34. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então creia que você é santo e você não precisa ter a auréola na sua cabeça para que você seja santo. Você não precisa ter nome de santo, que muitas pessoas aí fora conhecem. Você não precisa vestir uma roupa branca para dizer que você é santo, de maneira nenhuma, né? Mas você é santo porque santo significa separado, separado para Deus, né? Então você é santo, então creia que Deus vai suprir as suas necessidades. Glória a Jesus. O verso 12 nos fala da promessa de vida abundante. Olha que maravilha! Nenhum ser humano quer morrer. Nenhum ser humano, quando fala em morte, fala eu quero viver muito, quero ter muitos filhos, eu quero ser um bom empresário, eu quero trabalhar naquela firma, eu quero... O ser humano tem muitos sonhos, muitos planos. E se você perguntar se ele quer morrer hoje, ele vai dizer que não, com certeza. E ele pode ser idoso, mas ele não quer morrer não, né? Ninguém quer morrer. Mas a morte é um castigo de Deus, que veio para o homem, assim que o homem caiu em pecado contra Deus. Então, olha que maravilha, tem uma promessa de vida abundante para aquele que teme ao Senhor. É o verso 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Então, quem é o homem que ama a vida, quer viver uma longevidade, uma vida abundante para ver o bem, né? Aquele que está em Deus vai viver isso.
vai ter essa longevidade, vai viver muitos e muitos anos. E é uma promessa de Deus, que aquele que serve a Deus, ele vai ver a sua primeira, sua segunda, sua terceira, sua quarta geração. Ele vai ver, ele vai presenciar tudo isso, porque ele é justo. Deus tem promessa, Deus tem compromisso com a sua palavra, quando é dada para uma pessoa que é justa, uma pessoa que é verdadeiramente um servo do Senhor Jesus. Vamos ver o verso 15, nos confirma a promessa de que o nosso Deus ouve nossas súplicas. Olha que maravilha, né? Nós podemos falar com o nosso Deus a qualquer momento e Ele vai nos ouvir. Se nós estivermos ligados com Ele, a Bíblia diz que tudo que está ligado na terra está ligado no céu, né? Se nós estamos ligados em Deus, nós temos uma conexão. E o que é essa conexão? O Espírito Santo de Deus, amém? Jesus, ele disse que ele iria ao Pai, mas ele enviaria o Consolador. O Espírito Santo é esta conexão. Nós temos que ter essa conexão nas nossas vidas, sentir o Espírito Santo de Deus, né? E nós assim, com certeza, estaremos ligados com o nosso Deus. E seremos abençoados e receberemos essa promessa de Deus, né? Esta promessa que está no verso 15, que Ele vai ouvir as nossas súplicas. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O pastor Benedito sempre lê aquele versículo que fala que Deus, ele não está com seus ouvidos agravados, tapados, né? Mas que Deus, ele vê todas as coisas. Então é desta forma. O nosso Deus, ele vê tudo. Ele sabe de tudo. E ele não está com seus ouvidos realmente tapados. Você pode clamar, você pode falar com ele de dia, de noite, na sua casa, na rua, no trabalho. Se você é justo, creia que você vai clamar, como o rei Davi fez, e Deus vai ouvir o seu clamor. Amém? Glória a Jesus. O verso 18 nos confirma a promessa de conforto com a presença de seu Santo Espírito. Embora tenhamos todas essas promessas, em apenas um salmo, esta promessa do nosso Deus são condicionais. É como eu disse, isto são reservadas para aquele que de fato teme ao Senhor, né? Essa promessa de Deus no verso 18, que nos fala sobre o conforto com a presença do Espírito Santo. O verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Glória a Deus! Maravilha! Então, Deus, ele pode estar muitos e muitos anos-luz longe de nós, né? Além, muito além. Ele pode estar muito longe de nós, mas se nós somos justos, nós sentimos Deus perto de nós, porque o Espírito Santo de Deus está conosco, e o Espírito Santo de Deus nos abraça, nos acolhe, e nós estamos perto de Deus através do Espírito Santo. Então essa promessa do verso 18 é essa, nos dá essa confirmação, que o Espírito Santo de Deus nos conforta, nos traz consolo, nos traz um abrigo, realmente um abraço, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, né? Então, que nós possamos estar nesta condição de justo para recebermos todas essas promessas de Deus, que estão reservadas para aquele que teme ao Senhor. Vejamos então a nossa parte para nos apropriarmos de todas essas promessas do Senhor. É preciso buscar ao Senhor. É o verso 4 e o 10. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O 10. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém? Devemos clamar a Ele. O verso 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Somos lembrados que devemos guardar a nossa língua da mentira e da falsidade. Verso 13, que diz: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. A Bíblia fala que o filho de Belial, aqueles que são ímpios, que não servem a Deus, têm essa língua que é muito perigosa.
E muitos cristãos têm também, né? Não tem um controle. Temos que refrear a língua. Aqui na minha versão da Bíblia fala para refrear a língua de falar enganosamente, né? É preciso buscar paz. Verso 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então vamos buscar paz, né? Nós que estamos nessa terra, essa terra está sempre em conflitos. Quando não é um país contra outro país, é uma guerra civil, é uma guerra dentro do próprio país. Nós vemos lá no Rio de Janeiro, né? É uma guerra sempre entre os PMs e aqueles bandidos, aqueles traficantes. E muitos inocentes pagam com a sua vida e morrem porque são atingidas por aquelas balas, como que se diz? Bala perdida, né? Então, o mundo não tem paz. A gente até canta isso, né, na nossa banda. Tem um hino que tem esse título, essa canção, O Mundo Não Tem Paz. O mundo realmente nunca vai ter paz, porque não quer Deus. Deus é a nossa paz. Então aqui no verso 14, o salmista falou pra gente sair fora, apartar do mal, praticar o que é bom e procurar a paz. Glória a Jesus. Eu estou quase finalizando já, irmãos. Devemos ter coração quebrantado. É o verso 18. Que diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então vamos chorar na presença de Deus. Vamos pedir para aquele que tudo pode, para o nosso paizão. Deus é o nosso paizão, né? Porque Ele realmente se preocupa conosco. Nós somos as suas crianças, nós somos os seus filhos. Ele se importa conosco. Vamos clamar, vamos chorar diante da presença dEle. Ele vai se compadecer, porque Ele se compadece com o coração quebrantado e contrito. E finalmente, somos lembrados que devemos servir ao nosso Deus. É o verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Então o Senhor está disposto a nos salvar, se nós servirmos realmente a Ele. E a maior de todas as nossas promessas, para finalizar, a maior de todas essas promessas que tem registrada na Palavra de Deus, é uma promessa grande, que é para a Igreja de Cristo. Vamos ver primeiro Mateus 24 e o versículo 30. Uma promessa maravilhosa para a Igreja de Cristo. Mateus 24 e 30. Mateus 24, o versículo 30, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, é uma promessa de que o Senhor virá. Essa promessa está acima de todas, porque as outras promessas vão nos trazer paz, vão nos trazer confiança, vai nos trazer alegria, vai nos trazer suprimentos, mas somente nessa terra. Quando nós morrermos, nenhuma dessas outras promessas nos terá algum valor, mas essa promessa da vinda de Deus, de Cristo, essa promessa será eterna e será para aqueles que estão esperando a sua volta, né? E para finalizar, Apocalipse, o primeiro capítulo, o versículo 7 e 8. Apocalipse, o primeiro capítulo, viu, irmãos? O último livro da Bíblia, para aqueles que têm uma dificuldade, é só você abrir o último livro da Bíblia, primeiro capítulo, e o versículo 7 e 8. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era
e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Deus que faz promessas. Esse é o Deus maravilhoso. Ele vai vir, irmãos, isso é um fato, isso é uma verdade, porque a Bíblia não tem nenhuma mentira, né? Se você teme ao Senhor, você pode ter certeza que todas essas promessas pertencem à sua vida. E naquele dia, você, eu, todos nós que permanecermos fiéis, estaremos juntos com o Deus das promessas, com o Deus das alianças, com o Deus Todo-Poderoso. Eu quero agradecer pela oportunidade, passar o microfone para a pastora Cleusa. Amém. Ministério monoteísta. Oh, 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 oh. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.